Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Estamos estudando o livro de Apocalipse e vamos iniciar o capítulo 6. Mas antes de prosseguir, neste vídeo vamos estudar algumas numerologias relatadas neste livro. É importante entender a numerologia do livro de Apocalipse para compreender as suas mensagens espirituais e cabalísticas. Para quem não sabe, o livro de Apocalipse revela toda a agenda do mundo oculto até os últimos dias. Não se trata apenas de um livro profético, mas um livro com mensagens espirituais e profundas, que desvendam antecipadamente tudo o que vai acontecer até a consumação dos séculos. Nós vimos que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo o que vai acontecer. Ele tem os 7 espíritos diante do seu trono e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A numerologia se faz presente no livro de Apocalipse do começo ao fim. O livro foi escrito em 22 capítulos. E por quê? O 22 é o número das letras do alfabeto hebraico, e o mundo foi criado por essas 22 letras. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, as 22 letras do alfabeto é o próprio Messias. E isto é interessante, porque existe um número de 22 cromossomos no homem, pela combinação de XX, que na numerologia pode ser 66 ou 1010, porque X vale 10 em romanos, e também vale 6 na tabela pitagórica. Os cromossomos XX se referem aos cromossomos sexuais nas mulheres, enquanto os cromossomos X e Y se referem aos cromossomos do homem. O mundo foi criado pelo Verbo, pelo Messias. Então, a revelação de Apocalipse é a síntese do Messias para a humanidade. Ele é a verdadeira árvore da vida. Mas não confundam árvore da vida com árvore da ciência do bem e do mal. São árvores distintas. Eu sei que os cabalistas chamam a árvore da cabala de árvore da vida, mas o Messias é a verdadeira árvore da vida. A árvore cabalista é tão somente a árvore do conhecimento do bem e do mal. E os que estão conectados à videira verdadeira têm acesso ao conhecimento divino e espiritual, aos mistérios das profundezas de Deus. Veremos no livro de Apocalipse uma repetição numérica muito importante e devemos estar atentos a ela. Vejamos algumas. Os 7 anjos, as 7 estrelas, os 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas. O número 7 é o número máximo da perfeição de Deus. Então ele irá aparecer várias vezes, tanto no contexto positivo quanto negativo, quando cita a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Há também a citação do número 4, pois o 4 representa padrões do mundo espiritual, como os 4 anjos, os 4 animais viventes, os 4 cavaleiros, os querubins de 4 rostos e a cidade santa, que é de forma quadrangular. O 4 representa um fundamento, a 4ª dimensão espiritual, os 4 elementos pelo qual tudo na Terra foi criado: terra, fogo, água e ar. A criação de Deus também acontece dentro de uma numerologia, no qual Deus criou todas as coisas em 6 dias. O homem foi criado no 6º dia, portanto o 6 é o número do homem. E o 7º dia, número 7, é a numerologia de Deus, onde está estabelecido a sua perfeição. Embora alguns idolatrem o número 7, na verdade o Messias fala que Deus ele nunca descansou, e que o 7º dia foi estabelecido para o homem. Porém, no Apocalipse veremos que existe uma numerologia específica para o mundo das trevas, como o 666, que somado dá 18, e por consequência dá 9, o 6 é a criação do homem por parte de Deus, mas triplicado, ele é o número da besta, a criação do homem maligno. No entanto, nenhum número é do mal, mas alguns números estão mais relacionados à ação das trevas, e o mundo oculto usa estes números de forma triplicadas. O próprio livro de Apocalipse e toda a escritura irá desvendar esses números, como o número 911, Apocalipse 9:11, que se refere ao anjo do abismo, Gênesis 11, que é o poder de Babilônia, o número 11, e outros relatos que se encontram em capítulos chaves, como a 5ª trombeta, em Apocalipse 9, que abre o portal do abismo. O número 5, 6, 8, 9, 11, 13 e 17 são números chaves muito citados que desvendam a ação do mundo oculto. O número 8 é relacionado ao 8º rei, o anticristo. Então são numerologias que podem dar pistas sobre a construção da nova ordem mundial. Quando o Messias foi crucificado, houve trevas entre a hora 6ª e a hora 9ª. Assim, o 6 e o 9 trazem muitas referências a portais das trevas. Portais são conexões entre o mundo físico e o mundo espiritual.
O livro de Apocalipse também cita 24 anciões que estão diante do trono de Deus. Os 24 anciões não se trata de velhos, mas 24 seres espirituais que atingiram a estatura de varões perfeitos, cheios de sabedoria e conhecimento, simbolizado pelos seus cabelos brancos. Os cabelos brancos, tal como os cabelos do Messias na glória, brancos como a lã, representam o conhecimento máximo desses seres na glória. Dessa forma, o livro de Apocalipse e seus 22 capítulos é a síntese de toda a revelação, condensado no simbolismo do verbo criador, as 22 letras divinas da criação. Este verbo é o próprio Messias, a árvore da vida, o alfa e o ômega, começo e fim, fim e começo, o que é, o que era e o que há de vir. A matemática de Deus é perfeita, os números são princípios binários, 0 e 1, pois Deus criou tudo do nada, do princípio 1. Ele disse: haja luz e houve luz. Assim, Deus dividiu o dia e a noite e criou a dualidade. Deus não é dualidade, mas ele criou a dualidade, fazendo a separação do dia e da noite, do macho e da fêmea. A dualidade é 2. A partir do positivo e do negativo, ele criou a luz. Este é um princípio eletromagnético. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Não 1, mas 2. O mundo espiritual é acionado pelo 2. Significa gerar. O Pai, o Filho e o Espírito são 1. O 3. Os 3 operam em unidade perfeita. O 3 é a fórmula da água. Quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Não é uma água como a que conhecemos neste mundo. Desce do trono de Deus e do Cordeiro. Tudo surgiu da água e do fogo. Sem água não haveria vida. A vida deságua no mar de vidro infinito, onde estão presentes os 7 olhos de Deus, ou as 7 lâmpadas de fogo, que ardem diante do trono de Deus. A partir disso tudo, nós temos a 4ª dimensão divina. O 4 é o símbolo do fundamento, os 4 cantos do altar, os 4 animais viventes, a força do leão, o voo e o olhar profundo da águia, a mansidão e inteligência do boi e a aparência do homem. Aros giram diante do trono, rodas dentro de outras rodas. A obra de Deus são realizadas nas rodas. A roda do oleiro, a roda da criação. A roda põe tudo em movimento. Os anjos se movem sobre as rodas. O espírito das criaturas estavam nas rodas. Toda a numerologia carrega a perfeição e sabedoria de Deus. Tudo foi medido e pesado. Tudo foi calculado e contado. Cada fio de cabelo, cada gota do oceano, cada pétala de uma flor. O próprio livro de Apocalipse revela a Nova Jerusalém sendo medida. Ela é linda, seu aspecto é quadrangular. Ela desce do céu como um cubo cristalino, como uma pedra preciosíssima. Ela está adornada de toda pedra preciosa, e as suas portas são de pérolas. Ela está fundamentada no 4 e no 12. As 12 tribos, os 12 apóstolos, as 12 pedras do peitoral do sacerdote. Pois nós somos o templo, e nós somos parte de toda a criação divina de Deus. E sua geometria sagrada e sua numerologia está em tudo. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.